Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tudo sobre Coluna. Eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião, cirurgião de coluna vertebral e também especialista em dor. E hoje nós vamos conversar sobre o papel da atividade física para o tratamento das patologias da coluna e também como que o sedentarismo pode ser prejudicial para a nossa coluna vertebral. Esse é um assunto extremamente interessante, principalmente porque é comum chegarem pacientes no meu consultório falando que não realizam atividade física porque tem medo de sentir dores na coluna. Ou uma vez que já estão sentindo dor na coluna, passaram por algum profissional um pouco mais desatualizado e o profissional contraindicou que eles realizassem atividade física. Bom, para esclarecer esse mito, para esclarecer essas informações, é preciso a gente trazer aqui algumas bases anatômicas para vocês entenderem bem a lógica disso. Boa parte dos processos degenerativos da coluna vertebral, eles se iniciam através do desgaste dos discos intervertebrais ou das articulações facetárias, onde nós temos também cartilagem ali dentro dessa articulação. Os discos intervertebrais são exatamente aqueles amortecedores que ficam entre cada uma das nossas vértebras e as articulações facetárias elas ficam na porção posterior da coluna, fazendo a movimentação junto com o disco da nossa coluna vertebral. Ambos são formados ali por cartilagens ricas em colágeno e água. E de tal forma que o processo degenerativo ele acontece exatamente porque essas estruturas começam a se desgastar, se desidratar, porque estão recebendo pouco sangue, poucos nutrientes. Então, a base do tratamento do processo degenerativo da coluna é exatamente a gente fazer com que chegue mais nutrientes para essas estruturas. E a melhor forma da gente fazer com que chegue mais nutrientes para essas estruturas é vasodilatando, é aumentando os vasos e aumentando a capacidade desses vasos nutrirem essas estruturas. E a gente faz isso exatamente praticando atividades aeróbicas. Então, o primeiro ponto da nossa aula, dessa nossa conversa, é as atividades aeróbicas, elas são fundamentais para manter uma boa nutrição dos discos intervertebrais e das articulações da coluna. Inclusive, o processo de degeneração da articulação da coluna chama-se osteoartrose. O tratamento com maior evidência científica para a osteoartrose é a atividade física. Então não faz sentido a gente contraindicar a atividade física. Pelo contrário, ela é fundamental para o tratamento das patologias da coluna. E quanto aos discos intervertebrais, uma vez que esses discos eles começam a se degenerar, começam a receber poucos nutrientes, eles começam a sofrer fissuras e isso pode gerar, através dessas fissuras, as famosas hérnias de disco. Então é fundamental que seja realizada a atividade física, não só para prevenir patologias na coluna, prevenir desgaste na coluna, mas também para tratar as patologias da coluna, porque quando a gente faz atividade física, a gente produz no nosso organismo substâncias que atuam no tratamento da dor. São elas a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, os opioides endógenos e os endocannabinoides. Todas essas estruturas atuam na modulação da dor, fazendo com que a percepção de dor seja menor. Sabe aquela pessoa que quando está fazendo atividade física se machuca e nem sente dor? Exatamente porque essa pessoa está produzindo em excesso essas substâncias. Então, quando o paciente que tem problema na coluna, ele começa a fazer atividade física regularmente, a sua percepção de dor começa também a ser reduzida. E um último ponto que é fundamental da gente conversar sobre a importância da atividade física para as patologias da coluna é que quando você faz uma atividade onde existe um fortalecimento da musculatura que está ao entorno da coluna, e a gente chama isso de core ou musculatura central, a gente faz com que a sobrecarga na coluna vertebral seja cada vez menor. Dessa forma, o processo degenerativo também é reduzido. Imagine a coluna da gente segurando ali toda uma carga. Se eu coloco ao redor dessa coluna outras estruturas para auxiliá-la, gradativamente a carga que essa coluna está segurando é menor. E essas outras estruturas são exatamente a musculatura, o músculo do abdômen, o músculo glúteo, os eretores da espinha, os músculos proximais da coxa. Então todas essas estruturas também são fortalecidas nas atividades físicas e dessa forma a gente também reduz a sobrecarga na nossa coluna. Porém, é óbvio que quando você tem um problema na coluna e quer realizar atividade física, você precisa de duas coisas. A primeira é da orientação de um profissional para que você realize a atividade física da forma correta. E a segunda é a adequação da atividade física para o teu contexto atual.
Não adianta você que está sentindo dor querer fazer uma meia maratona, correr 10, 15 quilômetros. É preciso que a sua atividade física que você pretende fazer, ela seja adequada para o teu contexto atual, para a circunstância que você se encontra. E dessa forma você consegue ter os benefícios da atividade física sem ter o risco de uma lesão. Então esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Caso vocês tenham gostado desse conteúdo, eu peço que compartilhem, que curtam. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever para você receber vídeos como esse, onde você pode cada vez mais aprender sobre as patologias da coluna e como tratá-las. Um forte abraço e até o próximo vídeo.